Ajuste seu fone. A partir de agora, Na Mesa Cast. O seu podcast semanal para refletir, rir e talvez crescer. Com Leco Fernandes, Carol Gonçalves e Renato Alves. no trânsito, no trabalho ou lavando a louça. Você pode puxar uma cadeira e participar com a gente. Na Mesa Cast. Fala, Zimão, eu sou o Leco Fernandes. Eu sou a Carol Gonçalves. Eu sou Renato Alves. E está começando agora mais um Na Mesa Cast, o podcast que semanalmente, toda terça-feira, está aí no ar no YouTube, onde provavelmente você está assistindo agora. Ou... Aonde? No Spotify, Renato, estamos chique, lá, hein? cara. Tá chique. Eu tô gostando. Cara, então você que tinha uma crítica, que não conseguia ouvir no YouTube, estamos lá no Spotify. E o Deezer, a gente vai colocar também? No Deezer, Sim. eu acho que ele já automaticamente ele vai aparecer lá. Ah, não, é? se bem que não, eu preciso mexer em umas configurações lá. Automática? Prometo. É porque antigamente apareceria. Sério? Mas aí mudou um esquema agora. A tecnologia fica mudando, é um saco, isso daí. Mas Os tudo caras- bem, já estamos no Spotify. Mas a E no gente YouTube? muito em breve vai estar no YouTube Play, que é quem tem o Assinatura. aplicativo lá do YouTube de música, Exatamente. certo? Mas a gente já tá no Spotify, o importante é isso. E, como de praxe, a gente sempre fala pra você se inscrever, dar o like, tarará no YouTube, você tem que fazer isso agora no Spotify. Isso é muito importante. Foram muitos pedidos pra gente estar no Spotify, então, por favor, é o mínimo, né? E agora é o seguinte, nós vamos É o fazer mínimo. o seguinte, vamos fazer um compromisso agora com os nossos ouvintes. Vixe. No YouTube, a gente ainda não chegou nos 100 inscritos, Renato. Certo? Apesar de nossos acessos baterem esse número. Beleza? Obrigado, mãe. Então, qual vai ser o combinado? No dia que a gente bater 100 inscritos na semana, Na semana, a gente vai fazer uma transmissão ao vivo no sábado pela manhã, você tá de sacanagem. tá bom? No Tá bom. YouTube. Compromisso fechado. Compromisso 100 agendado, inscritos. Carol. 100 inscritos. Na semana dos 100 inscritos, nós vamos fazer uma transmissão ao vivo, Ao vivo. tá certo? Com direito até, Olha só. isso eu vou ver, isso eu não vou garantir, mas vamos ver se a gente consegue até fazer uma maneira das Premiação? pessoas... Não, Ah, das pensei que pessoas era poderem premiação. ligar, O quê? E participar com a gente. participar ao vivo Meu na Deus. transmissão. Não, O que o você acha? legal é Porque que o... não faltou opinião, né, Ô, Leandro? Renato. Não faltou crítica, velho. Não faltou Não faltou participação em comentários, Verdade. exatamente. O legal é que a gente... É tudo tão dinâmico, assim como a tecnologia, que nós, funcionários, a gente fica sabendo também das coisas no momento que tá no ar, cara. Não, A gente só vai. Carol, porque nós assim, ó, somos apenas aqui, entendeu? Seres que estão sendo Comentaristas. usados. Não, é porque Exatamente. isso foi uma coisa, Carol, que já foi ventilada nos bastidores pela produção. Correto? Exatamente. Isso foi entendi. ventilado, se você não Nossos lembra. produtores- É que eu acho que eu dormi nessa hora. Os produtores. Não, os Da pauta. Você podia produtores. estar trabalhando na hora também. Pode ser. Esses dias eu tô pegando minhas anotações, realmente tinha algo nesse sentido aí, é verdade. Os produtores já tinham soprado isso pra gente. Os nossos Exatamente, empresários, verdade, exatamente, verdade. Nossos exatamente. patrocinadores querem muito, né? E Isso. também agora a gente precisa fazer uma retratação, né, Carol? Sobre o filme. A gente precisa fazer uma retratação aqui, antes de nós irmos pro nosso tema. Precisamos fazer uma retratação cinematográfica, Renato. Sim, Por que você pôs o óculos e tá parecendo um diretor? Por quê? Porque é o seguinte, querido ouvinte. Walter Salles, Teve gente aqui que deu uma dica. que falou de maneira muito animada sobre uma obra cinematográfica. Uma obra de arte. Ok? E me parece, Renato, eu ouvi dizer nos Parece. corredores da rádio. Estamos aqui passando pelo prédio da rádio. A gente tem aqui o complexo do Na Mesa Cast Exatamente. Rádio Show, certo? Sim, uma torre com 20 andares. Sim. Esse aqui é o estúdio 1 Sim. Lá pras bandas da produção, do escritório de produção, Exatamente. né, onde a gente toma café.
Suou, um burburinho, um burburinho. Ouvi dizer que tem gente que parece que então, enfim, foi assistir. E aí, Carol, o que você me diz do Alto da Compadecida? Não passar dos 30 minutos. Assim... Que dica, hein? Mas Que aqui dica. já é um princípio que a gente determinou para o nosso programa. Não indicamos mais nada, ouça ouvinte. A gente não indica mais nada que a gente não tenha terminado. É um princípio básico Então, da vida. Para quem ouviu esse trecho, eu deixei muito claro que a primeira cena foi o que me chamou a atenção. Que Porém, também não é lá essas coisas. é legal. Porém, depois, cara, deixou muito a desejar, né? Acho que faltou Não. reduzir um pouquinho de quilo ali pro Celton Mello pra indicar, Meu né? Deus do céu. Ô, Renato, o cara tava, tipo, com cara de... Tava bem a alimentado, maquiagem, tava bem alimentado. É, bem alimentado e fazendo um prato Peraí, ali com peraí, água peraí. e o franguinho que caía na água. Então quer dizer Passava fome e tava gordinho. que a sua crítica... Isso aqui, ô Renato, isso aqui é gordofobia. Ai, Eu já ia falar, e é mesmo. A gente, é estereótipo. Então Sim. quer dizer que você tá condenando o filme porque o Não, Celton sim, Mello tá não. aparecendo o Danton Mello. Não, eu acho que é mais uma linha de expectativa versus realidade. Quem assistiu primeiro, e na época, quando saiu e tal, cara, pro cinema nacional, ele foi um marco. Porque foi muito bom naquele contexto. Aí o cara insiste em fazer um segundo. Então, assim, você já vai com uma expectativa lá em cima. Só que não entrega. E Então, aí... mas a minha dúvida a respeito disso é uma coisa. O primeiro Alto da Compadecida, o Alto da Compadecida foi feito baseado na obra do Ariano, Sim. certo? Sim, exatamente. Existe esse complemento ou eles bolaram? Bolaram. É aí que E é ferra. bom lembrar que o primeiro Alto da Compadecida nem foi feito na estrutura de filme. Ele era Sim. uma minissérie, né? É mesmo? Não sei. Isso que Não tá falando. sei, é? Não, ele era uma minissérie. Aí depois compilaram, mandaram pro cinema e foram vendendo o produto. Então nem filme ele era. O segundo, eu sem brincadeira, eu não consegui assistir. Eu nem sei qual que é a proposta daquele filme. Aí eu parei. Então, por favor, Mas, Carol, peça desculpas Aí, mas se aos vocês que fizeram, né, e tal... ouvintes. Sim. Temos um ponto recado positivo. importante. O Matheus Nastergaile foi, assim, continua sendo fenomenal. ótimo Ótimo ator. ator. O cara é fenomenal. Nos 20 minutos aí que eu assisti o filme, realmente ele propôs uma boa atuação. É, aí não assistimos, tá? Então, não assistimos. E aqui o programa não é de cinema. Foi uma diquinha, um negócio Não, a ali, gente tem um diretor ali, ó. A gente gente- tem um diretor ali, ó. que já tá na hora de tirar o óculos. Não, diga de Obrigada. passagem que a gente pode criticar, Carol, porque assim, ó, naquela lógica de hoje em dia que só pode reclamar quem faz, nós já fizemos um filme, Sim, certo? sabemos o trabalho que dá. Nós sabemos o BO que é, por exemplo, lidar com atores. Sim, para que pode ser que a gente tenha pessoas aqui que... Da BO? O quê? Não, não sei. quê? Meu sério. amigo, você não sabe o que é Mas um o quê? ator. Ego? Você não sabe. Não, artista, cara. Aí eu vou te falar, olha. Você lembra, Carol, das experiências de uma pessoa se trocar na sua casa? E foi na minha casa, recém-casada. Você Ai, não viu meu o nosso Deus curto, do Renato? céu. Não, o curto eu vi. Você viu? Vi. Você viu, Renato? Eu lembro. Que o Leandro chegava lá, comia um lanche na Pra quem não casa. tá entendendo o que nós estamos falando, eu e Carol, nosso TCC foi um curta-metragem, ok? Chamado Um Pacto com o Absurdo. Leandro E correndo na passarela. Foi uma... tá vendo como marcou a imagem, né? Também Essa era uma lembrou. imagem importante pra mim, mas o filme ruim. Eu fui rever esses dias e tenho que te dizer que a gente mas não pra sabia. Mas época, foi pro uma boa contexto, experiência e pro contexto foi muito bom. É, mas Eu é achei um isso, bom tá, filme. pessoal? O Alto Então- da Compadecida não tá, não. Então fica assim então. Primeira resolução nossa aqui, não indicar mais filmes ou coisas que nós não tenhamos consumido plenamente pra Sim. poder dizer, ó, é bom ou é ruim. Isso aí. Ok? Alto da Fechou? Compadecida é Muito bom, o primeiro. ruim. O 2, ruim. É. Cinema nacional, como diria... Lorde vinheteiro. E a segunda coisa, a segunda resolução é 100 inscritos. O que vai acontecer, Renato? Transmissão ao vivo. Transmissão ao vivo num belo sábado pela manhã. E pode ser que a gente saia externas pra entrevistar Não, pessoas na aí é rua. você, Aí a Carol, você que vai Carol lá. com o celular dela a 4K. ela quer ser a fuzil do navio. Vamos lá então para o nosso tema de hoje. Bora.
Bom, muito bem. Ó, mas um feedback importante da minha mãe, hein? Ih, pronto. Ela tá achando que Feedbacks da minha mãe. que a gente tá demorando muito pra ir direto ao ponto. Ah, não, também recebi esse feedback. Os Ô, Leandro, populares agora me você pode procuraram. tirar o óculos, por gentileza? Eu vou ficar de óculos. Cara, eu vou sair do programa. Carol, Tô falando sério. Ô, Se Carol, ele continuar ô, com óculos, Renato. eu saio. ele tá mudando o estilo dele. Mano, nem tá sol aqui dentro. Ele tá mudando o estilo dele. Vou fazer isso por você. Obrigada. Você tirou mesmo? o Fala aí, óculos? Renato. Você ouviu também Eu feedback sou uma sobre pessoa isso? de empatia. Eu ouvi, não, mas falou que a gente ficou 15, falou assim, você ficou 15 minutos Olha lá. falando de... Eu falei, Amenidades. pra mim você é um. Os populares, os mais de 100 a 100 visualizações falam outra coisa. As É. pessoas gostam do nosso papo furado, né, Leandro? Gostam. Foi? Gostam. Que é um jogo, um bate-bola. É um esquenta. É um bate-bola. É um Vamos lá, esquenta. hoje, meus amigos, nós vamos conversar um pouquinho sobre o desafio de educar os nossos filhos na fé. Sim, e eu acho que é importante sempre deixar claro, nós não somos especialistas, porém somos mãe, Eu pais e sou tal. especialista em filhos. Você tem bastante, né? Não, mas o que eu quero dizer é que para as pessoas não esquecerem que o fato de estarmos numa mesa é como se a gente estivesse numa... Batendo papo? Batendo papo em casa, no Porque você tá jantar com medo das e tal. pessoas acharem que nós Não. estamos Dando regra carteirada, aqui, dando carteirada, dando regra e tal. Mas aqui é muito na linha da gente trocar ideia e você que tá ouvindo, troca ideia com a gente. Não, mas deixa eu falar uma coisa sobre traz lá isso. teus Pra comentários você, e tal. ouvinte, Você tá me interrompendo. Pra você ouvinte, não, é sobre isso daí. Vou te ajudar nisso daí. Porque as pessoas têm que... É que todo mundo que fala na internet fala com o tom professoral de tipo assim, ó... Sou o é dono. absoluto o que eu tô falando. E, cara, internet, ainda mais podcast, o que quer que seja, é meio de comunicação de massa aí. E é o seguinte, gente, é opinião. Você quer ver coisa... Técnica. técnica, vai ler um livro e tal. Aqui nós Exatamente. vamos bater um papo. Isso aí. Exatamente. Sobre um assunto que nós temos propriedade. Então vamos lá. Eu tenho Sim. 2. Quantos óculos você tem, meu amigo? Não é que eu. Sério, cada hora você É a Marília Marília Gabriela. Colocar em cima do outro. aqui, ó. Quantos óculos você tem, velho? É um pra longe, um pra perto. Então eu tenho 2, aí só pra contextualizar, 2 tenho óculos? a Helena, não, Ah, tenho tá. a Helena, linda, de quase 2 anos, e o Luquinhas, lindo, de 9 anos. Tudo lindo. Eles são lindos. Maravilhosos. Lindos, maravilhosos, perfeitos. Entendi. E aí, Renato? Não, eu Tu? também tenho 2, né? Mas fui criado com 3 e o pau quebrava. Mas fala quantos anos tem seus filhos? Ah, tá. O Arthur tem 9 também e a Maria tem 5. 4. Eu acho que a minha especialidade de falar sobre filho é mais por ter sido filho do que por ser pai. Mas calma aí. É tipo isso, por isso Aí que eu esse tava é o contraponto, puxando- então. Mas esse é o contraponto da discussão. Somos filho, e agora somos pais. E mãe. Certo. Sim. O que mudou? E aí o que mudou no contexto de a minha concepção quanto pai e mãe, uma vez que eu tenho, né, eu fui filha e sou filha, Sim. e agora que eu sou mãe. Ah. Então assim, o que muda? Da geração? De geração, o que nós temos hoje, o que a gente às vezes até critica nos nossos pais e a forma como a gente atua nos nossos filhos. Então eu acho que a nossa conversa vai nortear nisso. Aí, ô Leandro, você Sim. não quer falar dos seus porque é uma lista longínqua. Então, mas é o que te indica propriedade para falar sobre o tema. E Praticamente principalmente... Eu tenho capítulo 3 de crônicas. Eu tenho três Capítulo filhos. 3 de crônicas são os filhos do Vou Leandro. falar só as idades aqui, é 6, 4 e 1 ano. Então vamos lá fazer um ano aí. Maravilha, 6, 4 e 1, entendeu? Mas agora assim, ó, uma coisa, os desafios da paternidade. Independente de ser de educar no caminho cristão ou não, eu acredito, pelo menos na minha experiência de ser pai, o primeiro desafio que eu senti foi de perceber que assim, ó, a vida como ela era, acabou. Eu sinto hoje, conversando com novos pais, que as pessoas têm muita dificuldade de compreender isso. E aí fica sofrendo ali no começo da paternidade, na maternidade, por essa coisa. Tipo assim, ó, o sono não vai ser mais o mesmo,
a dinâmica de sair de casa, de que seja, a vida mudou. é outra. Seus interesses. Pra sempre. As pessoas, querendo ou não, elas amadureciam com mais facilidade no passado. Sim. Então, quando elas se tornavam pais, elas eram pais. E elas já eram homens e mulheres, Isso. né? Então, por exemplo, a pessoa, quando ela vinha o primeiro filho, ela já sabia que a vida dela, o propósito dela era girar em torno daquele ciclo que foi criado. Sim. Então ela trabalhava em prol daquilo, ela vivia em prol daquilo, os passeios eram em prol daquilo. E tava tudo certo, tava tudo tranquilo, todo mundo tava em paz com aquilo ali. Hoje em dia não, a gente vê muitos pais sofrerem, como você bem colocou, Leandro. Por quê? Porque eles querem viver a vida deles, Sim. né? Por que o pai dá Por exemplo, hoje em dia a gente tem muito um problema do pai pegar, o filho tá enchendo o saco dele lá, ele pega o celular e dá na mão do filho. Por quê? Porque ele quer É o tempo dele. ter o Então, tempo dele. o meu- Tipo assim, e o tempo hoje, e ser pai é você é que nem em outro podcast que o Leandro falou, é você tá full time, cara, em prol daquilo ali, cara. Tipo assim, Entendeu? ó, sabe que, porque eu acho que o maior desafio da educação dos filhos não tá nos filhos, tá no Sim. pai, tá em si. Sim, sim. Aliás, pra vida tudo, né? Em tudo na vida é assim, ó, o maior desafio tá em mim do que nas coisas ou nas pessoas em volta. É, boa então, parte do desafio, nesse caso, eu acho que, tipo assim, ó, o grande problema é esse. De, tipo assim, as pessoas olharem pros pais, tipo assim, a nossa geração hoje é uma geração que desconsidera muito o que os nossos pais fizeram. Então a gente, na hora de, pô, como eu vou educar meu filho, pode reparar que a maioria das pessoas da nossa geração, as pessoas que elas menos recorrem e São ouvem os pais. são os pais. E por quê? Porque elas veem algumas dinâmicas da vida dos pais. Ah, meu pai esteve muito distante. Mas ela nunca considera que o pai, muitas vezes, esteve distante por causa dela. Tipo assim, ó, meu pai não foi um cara, tipo, que nem hoje em dia eu vejo muitos pais preocupados com isso. Ah, eu tenho que jogar bola com meu filho, tenho que brincar com meu filho, tenho que brincar com meu filho. Só que, tipo assim, ó, eu não tenho grandes recordações do meu pai brincando comigo. Mas porque meu pai tava trabalhando pra me sustentar. Pra dar a condição que você tinha. Entendeu? O que ele tava fazendo era por minha causa, por mais Exatamente. que não era comigo. Exatamente, exatamente. Mas eu vejo isso aí, cara. Eu acho que a geração de hoje, ela quer um tempo de qualidade dela que ela não quer abrir mão de si. É uma geração muito egoísta, cara. Muito egoísta. As pessoas no passado, por exemplo, você pega aqui, a Carol até falou de trazer aqui os nossos pais, né, pra falar aqui Sim. e tal. Eles não pensavam muito neles, cara. Não pensava nada, cara. Eles não pensavam neles. A partir do momento que foi criado aquele núcleo ali, pai, mãe e filhos, né? Que a gente foi criado Sim, por irmãos e irmãs. Cara, era aquilo ali, era o propósito. Então, poxa, eu vou comprar uma casa maior, vou comprar um carro. Não, o carro que ele comprava não era pra ele, Sim. era pra locomover a família. Os passeios eram Sim. em prol da família. Então, quer dizer, cara, a gente vive hoje numa sociedade que tá sendo muito egoísta. Quando a gente... existe um abismo muito grande entre os nossos pais e boa parte das pessoas que vivem Mas hoje. a questão do egoísmo, Renato, é até a questão de... Será que eu vou ter mais filhos? Será que eu vou ter filhos? Porque hoje a gente tem contextos de família, né, de marido e mulher que não querem ter filhos porque eu vou abrir mão do meu sono, eu vou abrir mão da minha vida, eu vou abrir mão dos meus interesses. Exemplo, né? Eu tive o Lucas, depois de 9 anos que eu tive a Helena. Cara, voltar a acordar cedo, acordar de madrugada... criança, quando é muito pequena, vai muito ao médico, tem muitos problemas de saúde. Então, essa coisa do abrir mão das minhas vontades ou da minha condução, da minha vida, é o que acontece quando você tem filho. E tudo bem. Sim. Mas as pessoas não querem. Então, aí entra o egoísmo. Quando você ouve alguém falar, não sei se eu quero ter outro filho, porque, pô, eu falava muito isso. Né? O Lucas já tá independente, já toma banho sozinho, já come sozinho, já... E agora voltar tudo isso... Só que quando eu olho ali, né, pro contexto da nossa família e eu vejo o Lucas, a Helena, eu, meu marido, falo, cara, eu não troco isso por nada, mesmo abrindo mão de coisas, mesmo abrindo mão da carreira, né, de ter um crescimento que eu gostaria, mas que não é o momento, porque eles são pequenos, porque eles necessitam e tudo mais, é o abrir mão. Ontem eu tive uma conversa no meu trabalho. Eu falei, cara, hoje eu tô muito tranquila no meu contexto profissional. Porque eu entendo a importância de eu estar com os meus filhos. Então, mas você sabe que isso daí toca num ponto, isso que a gente tá falando, toca no ponto que é o seguinte. Hoje, as pessoas...
Porque na vida, assim, ó, a gente tem o dever e tem o prazer. E na cabeça de todo mundo, e na prática, não é só na cabeça, na praxis de todo mundo, o prazer tá muito acima do dever. Sim. E qual o problema disso? Que as pessoas não... Por conta disso, as pessoas não encontram prazer no dever. O que eu quero dizer com isso é assim, ó. O que você tá falando é justamente a minha experiência. Hoje, no meu dia a dia, eu faço coisas que me geram prazer. Mas porque eu encontrei o prazer nessas coisas que primeiro foram deveres. Então, tipo assim, ó, trabalhar pela minha família, construir patrimônio, tipo assim, ó, estudar para educar meus filhos, para tipo assim, para melhorar a experiência da paternidade, são coisas que são meu dever. Só que o que é o prazer? Para mim, prazer seria jogar videogame, seria jogar bola, treinar mais jiu-jitsu. Eu tenho todas as coisas que faz prazer. Só que quando eu tive o meu primeiro filho, eu encontrei um dever e eu encontrei um prazer nesse dever, tá ligado? Que tipo assim, ó, de você ver uma pessoa que, cara, é o seguinte, é uma obra, porque aí a gente entra mais também na questão do tema, que é o seguinte, desafios da educação. Cara, a educação é uma obra de muito tempo, Sim. que você não vai ver o resultado da sua obra agora, e que tipo assim, essa obra que você tá fazendo, ela é muito orgânica, Sim. invisível, e mais, diz mais com relação ao que você é do que o que você faz. É. E eu acho que esse é um desafio também que eu acho que as pessoas perderam. Além de colocar o dever acima do prazer, as pessoas perderam a dimensão de que é o seguinte, para eu educar, educar não é fazer, é ser. Sim. Sim. Uma vez eu ouvi, acho que foi um pastor, inclusive, que falou. Ele falou, criar, você cria qualquer coisa. Você cria galinha, você cria cachorro, você cria qualquer coisa. Agora, educar e conduzir o caráter de alguém, cara, é uma responsabilidade muito grande. E não sei vocês, mas muitas mazelas ou muitas coisas que não são, né, boas do nosso comportamento, do nosso caráter, foram mudadas, ou a gente começou a ter uma percepção maior depois que a gente teve filho. Tipo assim, cara, eu não gostaria que fosse herdado tal coisa do que eu tenho pros meus filhos. Sim, você se modula para que ele não replique aquilo no futuro. Isso mesmo. E aí Mas você então, falou... mas o meu ponto é que é o seguinte, nisso daí que o Renato colocou de você se modular, não é simplesmente você emular, não, e você emular que você é uma coisa pra ele não ser. Você tem que se tornar isso que você não quer que ele não, seja. Você Porque faz uma mudança de caráter. De verdade. Praticamente. Tem que ser de verdade. Então, porque aí entra nisso que a gente tá colocando, que é o seguinte, o grande desafio de você educar o filho é você aprender a se educar. Sim. Sim. Você entendeu? Porque pela observação e pelo currículo oculto, né, que tá ali, que você não tá sendo ensinado muita coisa, assim, verbalmente. Sim, Mas a na educação opção- não é verbal, mas- isso é um Isso. ponto. Mas nesse tal currículo oculto, nessa observação, por osmose ele aprende, cara. Aí você falou, né, que é algo que não é percebido rapidamente, mas em algum dado momento a gente, tipo, vai olhar e vai falar, pô, fiz um bom trabalho ou não, que Sim. caca que eu fiz na vida desse ser humano. Eu gosto muito de conversar com os populares. Com os populares. Não, a gente Já tá a um passo. O projeto já tá aí, Leandro. A gente tá a um passo de pôr um microfone na mão dessa pessoa Projeto. e ela ir pra rua. Já tá E aí eu tava no metrô essa semana, voltando do trabalho, semana passada, voltando do trabalho, e tinha um garoto. E aí, toda uma conversa, um senhorzinho entrou e tal, e aí muito engraçado, blá blá. E aí quando o senhorzinho desceu e o metrô tava mais tranquilo, eu puxei conversa com o menino. Eu falei, nossa, eu queria entender o que esse tiozinho tá fazendo aqui esse horário de pico. Sendo que o velho, o senhor, disse que já era idoso e tal, não sei o quê. E ali eu comecei a conversar com ele. Daí ele contou que tinha 18 anos, que tava vindo do trabalho, porque ele era jovem aprendiz, que ele tava fazendo faculdade de jornalismo. E aí chegou um dado momento que ele falou... eu dou graças a Deus pela educação que meus pais me deram. Pera só um pouquinho, eu não tô entendendo. É um senhor ou é um menino? Tinha um garoto junto o no senhor contexto. foi o plot. O senhor foi o plot Isso, da conversa. pra eu puxar a conversa com o menino. Ah, Entendeu? tá, entendi. Que ele deu uma cochilada aqui. Não, pessoal, não, que é ele tá porque de você óculos falou senhor no Você meio do entendeu, negócio. Renato? Não, eu tô Você até entendeu? explicando aqui. Tô até Obrigada. explicando. É porque Tá, desculpa, você não então. dormiu. Ele deve ter dormiu. trocado o óculos de novo ali, tá? Não, é que eu tô Assim, ó, fazendo tipo, fazendo duas assim, coisas aqui. Vai lá.
E ali, ele contando do contexto de família, tal, de que hoje que ele busca devolver aquilo que ele recebeu como educação que os pais deram. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, que louco que deve ser, né? Você chegar num dado momento da vida que você olhar para os teus filhos. E claro, tá? Também não tô sendo utópica de achar que o fato da gente se preocupar com a educação dos nossos filhos, eles lá na frente não vão chegar e vão falar, minha mãe falhou nisso. Porque a gente faz isso e é natural, e nós somos seres humanos e também a gente pode falhar. Sim. Mas a gente olhar e minimamente a gente vê, né, uma pessoa com bom caráter, temente ao Senhor, amando o Senhor acima de todas as coisas, com uma boa família, tendo, né, um bom emprego, valorizando as coisas. Cara, deve ser muito louco você chegar num momento desse, né, e falar, cara, fizemos um bom trabalho, né? Sim, que só vai se concluir lá na frente, né? Sim. Só tem isso. Porque é o seguinte, dentro disso até que você colocou, ser temente a Deus, uma coisa que nós cristãos também temos que ter em mente é assim, nós faremos ali o nosso melhor como pais, educando, e o grande desafio também, sempre, é que pra mim, realmente, o maior desafio sou eu. Tipo assim, na educação dos meus filhos, eu tenho claro isso assim, a criança é uma esponja. Então, tipo assim, existe muito menos desafio lá pra mim do que aqui. Então, tipo assim, por exemplo, pra mim uma das coisas importantes na questão da paternidade foi a questão da fé. De entender, tipo assim, eu vou fazer aqui o que eu tenho que fazer, mas eu tenho que saber que é Deus quem tá no controle. Sim. Porque o que eu sinto hoje dos pais é esse temor, esse não quero errar, como se tudo tivesse no controle dos pais. Né? Aí não come isso, não come aquilo, não come... É um monte de... E aí, tipo assim, tá, mas você... Tipo assim, seu filho vai se espelhar em quem? Porque no fim a grande questão da educação é essa, de mostrar... É que nem na faculdade, né? Na faculdade a gente não aprende muitas coisas, mas aprende, tem aqui esses livros pra vocês procurarem as coisas, tem essas prateleiras. E na educação da vida, eu acho que, pelo menos na minha criação, o que eu acho que meus pais fizeram de muito importante foi dizer assim pra mim, em quem você tem que se espelhar. E uma coisa que ficou claro desde pequeno pra mim, na minha cabeça, pela minha mãe, meu pai, foi assim, você tem que olhar pra Bíblia e tem que olhar pra Cristo. Ponto. Primeiro, é lógico, você vai olhar pra grandes pessoas, os gigantes, aí você tem dentro da Bíblia os personagens, tem na história da igreja outros personagens. Exatamente. Mas a minha mãe deixou muito bem explicado pra mim, assim, pra onde você tem que olhar pra se referenciar. Porque eu falho. E outra, a resposta não tá em você não é o cara. Entendeu? Então, tipo assim, isso foi uma coisa que deixou o caminho muito... Não fácil, mas deixou o caminho bem claro pra mim, qual é do que eu tenho que ter medo e do que eu não tenho. Então, o meu temor é desagradar a Deus, exemplo. Sim. Então, assim, mas antes, isso foi uma realidade na vida dela. E pra mim, eu percebo hoje isso, que cada vez que eu olho os meus filhos, eu percebo que a educação, ela não é verbal. Ela não é, tipo assim, estruturada burocraticamente. Porque eu percebo isso, muitos pais se preocupando muito em fazer, falar, como se fosse tudo muito nessa ordem prática. Sim. Mas é que eu vejo também que existe um problema estrutural hoje, até mesmo dentro da igreja, a gente não só na sociedade, obviamente, mas na igreja, porque o pai, ele é simplesmente uma mão de Deus na vida da criança, né? Ele tem que conduzir a criança no caminho do Senhor. E o que eu vejo, uma percepção que eu tenho, é que essa autoridade ela está comprometida. Né? Os pais já não têm mais autoridades nos filhos. A questão da autoridade hoje em dia, ela está, de fato, comprometida. Por exemplo, antigamente quando a gente ia almoçar, a gente não escolhia o que a gente ia comer. Claro que não. Não escolhia nem se ia comer ou se não ia comer. A gente fala, não gosto de bife de fígado. Ai de mim se falasse isso. Comia feliz mesmo não gostando, porque meu pai falava, você vai sentar aqui e você vai comer. E agradecer a Deus pelo que você tem. E você vai comer. A minha mãe falava assim, vem comer. Aí eu falava, o que tem? Ela falava, comida. Comida, acabou. Hoje em dia não, a gente joga isso muito pra criança. O que você quer comer? Você tá entendendo? Sendo que a gente tem que determinar. A criança, de uma forma assim bem ampla, no sentido da palavra, ela é um hardware vazio. Ela é um hardware vazio, cara. E ela precisa ser conduzida.
A Bíblia fala isso, né? Sim, que a total. criança entregue a si mesma, ela é a vergonha isso de aí, sua a mãe, a vergonha decepção dos do seu seus pai. pais. É. Você tá entendendo? Então a gente precisa entender isso e não pode abrir mão dessa autoridade. De falar, ó, você vai comer isso aqui, você vai vestir isso aqui. Crianças que estão decidindo Mas o que vai vestir, cara. Mas Você eu vai vou colocar voltar... pra ir pra escola, Leandro. Mas eu vou voltar... Mas não tem como, velho. Ô, Renato. Ô, amigão. Mas eu vou voltar no Não ponto. dá, Leandro. Por que esses pais têm dificuldade... Eu tô nervoso, Eu velho. sei. Por que Desculpe. esses pais têm dificuldade de exercer a autoridade? Aí a pergunta que eu volto lá na questão do eu. Tipo assim, como esses pais lidam com a autoridade deles? Não, porque quando eles olham pra trás na educação que eles tiveram, tem uma música que fala, se por acaso eu olhar pra trás, eu vou lembrar do que foi bom. Não é assim? Sim, que seja pra nutrir a esperança. Exatamente. Hoje mora em mim. A pessoa- Eu sei o que me satisfaz. Põe Obrigado. a música. Ainda não desfaz. Não posso pôr música que o YouTube vai Ele dar derruba. um ban na verdade. gente. A pessoa, ela tem a capacidade de olhar pra trás e só pegar o que foi ruim. É. E ela não quer replicar o que foi ruim na educação dela. E aí, nesse medo de falar, poxa, eu não quero que a criança tenha aquela... Falte nada, porque pra mim faltou e eu não quero que falte nada pra ela Exatamente. também. Ah, meu pai Isso me é uma- bateu, meu pai brigou, meu pai foi muito rígido, minha mãe foi muito Não quero rígida. ser assim com não os meus quero, filhos. quero ser amigão do meu filho. Cara, você acabou. Então, mas Você ó... acabou com a criança, cara. Mas aí é que tá, tipo, porque a gente não percebe o seguinte, quando a gente olha pra trás, a gente vê as experiências, e Sim. existem experiências que não foram prazerosas, mas elas bem. geraram um resultado positivo. E isso é um exemplo. Mas então, o princípio nelas contidos, certo? o quê? Ou você fala no microfone, ou vai ser difícil a vida. Desculpa, Ah. desculpa. O princípio na experiência contido. Às vezes a experiência foi traumática mesmo, mas gerou um princípio. Aí a Sim. gente pode falar também de Perdão, extremos. desculpa, eu A tirei gente sua linha. elimina os extremos, É. porque a gente sabe que existiram contextos de extremos de educação, de violência. E não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando, Não, né, lógico, minimamente Não o quero que é ninguém dê um necessário. soco na cara do filho. Isso. Mas a correção, ela é necessária, por exemplo, com uma chinelada. Olha, que vai Sim, dar... meus filhos levam chinelada e tá tudo certo. Não, Não tem problema. Não deixam, E eles a não vão vara? deixar de lembrar. O que eu falo é o seguinte. Pode ser vara Ai, também. é tão clichê essa coisa. Pode dar varada, pode dar isso aqui. Varada é impressionante. Mas, tipo assim, ó, o que eu digo é o seguinte: tem coisas que seus pais fizeram com você que foram ruins ali, a experiência, mas gerou um ensinamento bom. Um princípio, Um sim. princípio tava ali, o princípio da autoridade, o princípio da justiça. O respeito. O Entendeu? princípio da valorização. Porque, por exemplo, ó, mesmo Sobre nessa coisas que questão, você tem. isso é uma coisa que a gente poderia fazer um programa só sobre o tema correção. Mas, por exemplo, a correção. Sim. Quando a gente corrige um filho, a gente tem... É isso que eu falo do desafio do eu. Porque, por Pode exemplo, falar. quando eu tive meu primeiro filho, eu percebi que teve horas que eu corrigi meu filho, não porque ele estava sendo... Vou usar a expressão aqui muito cristã, tá? Mas que é real. Não porque ele estava fazendo algo que desagradava a Deus. Ele estava fazendo algo que me desagradava. No meu prazer de ter o meu momento, no meu prazer de, tipo, ter silêncio. Aí eu ia lá, dava uma bronca numa criança que estava gritando... Porque eu queria silêncio dentro de casa. Só que, cara, ele tá sendo uma criança. É. Então, tipo assim, ó, quando que a gente corrige por causa de nós e quando que a gente corrige por causa de fato do que nós estamos construindo? Você tá entendendo o que eu quero Sim, dizer? porque a correção ela não pode envolver raiva. Não, então. Porque Ela não aí pode é que envolver tá. raiva, é isso que você tá falando. É isso aí. Ela Eu tem não- que envolver pastoreio mesmo. Exatamente. Eu vou recalibrar É. aqui algo errado. Até porque... Exatamente. Aí a gente volta lá no tema. Por que tem pessoas que têm dificuldade de corrigir ou de exercer autoridade sobre o filho? Medo de perder o filho. Ou melhor, De se perder a amizade. Vou recolocar. Por que Amizade. tem pessoas, cristãos, que têm dificuldade de exercer a autoridade e de corrigir? Porque não compreende, por exemplo, a relação dele com Deus nisso. Deus nos corrige Porque nos ama. e Deus exerce autoridade sobre nós, porque Ele nos ama. Então, por mais que a correção não seja prazerosa, mas ela é boa. Boa. Ela é boa. Sim. De E- Deus em mim. E outra, Deus nunca me corrige porque Ele tá com raiva de mim. A ira de Deus, biblicamente falando, é sempre contra o pecado. Então, nisso... Que porque... tem que ser- a nossa educação tem que ser guiada nisso também. Sim, totalmente. Exatamente. A nossa educação tem que... educar os nossos filhos é com base nisso. Com base na minha fé. Porque isso é louco. Porque o filho,
apesar de sempre ele vai ter essa condição de filho, mas a gente tem que conduzir ele e pastorear ele, de fato, numa condição em que ele nos perceba daqui a um tempo como irmãos em Cristo. É isso aí. É isso aí. E isso é louco. E o filho nunca vai, nessa fase da vida dele, nos agradecer pela correção. Sempre vai ser difícil, sempre vai ser conflituoso. E tudo bem, porque um dia... Mas tem que agradecer mesmo. Mas essa aprovação Acabou. que os pais querem, Renato. Porque existem questões emocionais de rejeição. Tem muita coisa atrelada a esse pai, essa mãe ali, que a gente acaba jogando, a gente acaba... que acaba refletindo na forma como a gente educa os nossos filhos, que é esse ponto. Quero ser amado pelo meu filho, porque eu não aceito a rejeição dele ou ele me chamando de chata. Fala, cara, eu sou chata e você não vai me amar agora. E não tem que me amar, se for o caso. A Carol é chata. Sim. Não, mas o ponto Lucas, estamos com você. Lucas, a questão é... Cara, se você acha que não me ama porque eu estou te corrigindo, tudo bem. Porque um dia você vai entender, porque meu você filho, vai ser pai e mãe e tal. O meu filho mais velho, às vezes eu dou umas broncas nele, dou umas chegadas nele. Aí ele fala, eu não gosto de você. Eu falo, tá bom, filho, tudo bem, não tem problema. Mas aí tem pai... Mas eu te amo. Eu te amo, e é isso que importa. Ô, Leandro, mas tem pai ou mãe que se ouve um negócio desse, vai pra psicólogo. Meu filho disse que não me ama. Sim. Meu filho diz que eu sou chata, meu filho diz... E não, muito pelo contrário. A gente faz porque a gente ama. Porque se a gente não amasse, a gente deixava o Léo. E a gente nasce em pecado. Então, comportamentos que eles têm, que você olha e fala, cara, a Helena tem 2 anos, vai fazer 2 anos. Cara, tem comportamentos... Eu olho pra aquela criança, eu falo, cara, como que uma criança foi capaz de fazer um negócio desse? Só que o meu papel é instruí-la pra que ela não faça novamente. Porque ela não, já e nasce outra, em né? pecado. O principal da educação cristã, da educação de pais cristãos, é a evangelização. Só que para isso eu preciso crer. Por exemplo, esse é um ponto. Eu também, o Natan lá com seus 10, 11 meses, 1 ano, eu olhei e falei, realmente a Bíblia tá certa. O ser humano, ele nasce pecador. Sim. O cara nasce... Ninguém ensinou. Ninguém ensinou o cara a mentir. E o cara mente sem saber falar. Sem saber falar. Sabe o que é? Tipo, quando a criança ele é bebezinho. Eu tenho 2. Quando ele é bebezinho, aí você vê, você tá lá longe, ele tá no berço, ele tá assim... Aí você vai lá, não tá chorando, vagabundo. A Helena, ela treme a boca assim, ela fica... Fala, por que você tá com frio, menina? Você nem tá com frio. Atriz, Renato, quem ensinou? Não fui eu. Não foi meu marido. Não, quem ensinou? É dela. Já vem. Mas porque o grande desafio é a gente... tipo assim, ó, uma coisa que eu vejo claramente. Nós não sabemos nos autoeducar. E aí, por isso, a gente não consegue educar os filhos. Então, por exemplo... Como assim? Fala aí. Por exemplo, muitos pais... Todos os pais falam sobre educação, querem pagar as melhores escolas pros filhos. Tá. Só que quantas vezes esses filhos viram, por exemplo, esses pais lendo? Quantas vezes esses filhos viram esses pais estudando? É um problema. Ligado? Aprendendo. E não tem. Pô, como que você vai falar pro seu filho ler? Ou vai mostrar pra ele que isso é uma coisa importante? Você acha que falar pro filho, ler é importante? Não é? E aí a gente infelizmente, não percebe isso. Que, pô, eu preciso ser e meu filho vai... Ó, uma das memórias clássicas, assim, da minha cabeça, assim, dos meus pais e tal, é a gente indo no parque regional lá, e minha mãe, ela ia participar de uma prova. E a minha mãe tá estudando e meu pai ali com a gente brincando, meu pai cuidando da gente e minha mãe estudando. Aquilo ficou na minha cabeça de um jeito que, pra mim, ficou, ó... Estudar é importante. Tipo assim, pequenas coisas da vida, de vê-los fazendo. Sim. Tipo assim, memória de, por exemplo, ver meu pai marcar um ensaio com as irmãs lá da igreja. Histórias do Leco. Teve um dia, Carol, um pastor chegou pro meu pai e falou assim, ô, irmão Gilson, vamos fazer um ensaio das mulheres? Aí meu pai falou assim, pastor, não vou fazer. Por quê? Por quê? Porque não dá certo, pastor. As irmãs não
não vão vir no ensaio. Tudo descompromissado, meu Chegam pai falou. atrasadas. Essas coisas. Aí, não, vamos tentar, irmão Gilson. Minha esposa vai participar. Tá bom. Vamos fazer então. Vamos ver, pastor. Marcou 8 horas da noite. Eu já tocava com ele tinha lá uns 7, 8 anos. Aí marcou ensaio, quarta-feira, 8 horas da noite. Meu pai chegamos 15 pras 8, chegamos lá. Meu pai abriu a igreja. Seu pai pontual? Montou as coisas. Meu pai sempre foi chatíssimo. Meu pai uma vez contou quantas vezes a irmã bocejou no ensaio, uma outra irmã lá. Aí, você tem noção do pique. Aí meu pai abriu a igreja 8 horas da noite numa quarta-feira, 8 horas ninguém chegou. 8h10, nada. 8h15 chegou uma irmã. 8h20 chegou uma outras irmãs ali. 8h30 chegou a mulher do pastor. 8h40 chegou todo mundo. Aí sabe o que meu pai fez? Nossa, eu lembro, eu tenho na minha mente assim, ó, esse dia. Aí, 8h40, irmãs, vamos orar? Vamos. As irmãs fechou os olhos. Fecharam os olhos. Meu pai fez a roda, deram as mãos. Meu pai pegou, Senhor Deus, abençoa cada irmã, papapá, guarda as nossas vidas, tarará. Em nome de Jesus, amém. Irmãs, quem vai ficar, fica. Quem não vai, tchau que eu tô indo embora. Irmão. Não fez ensaio, não teve coral, meu amigo. 40 minutos de atraso. Você Esse entendeu? é um homem radical. Bela entendeu? história. Então, tipo assim, ó, essas coisas Marcam. foi me marcando. Tipo, cara, eu não posso chegar atrasado. Não aprendeu muito bem, né, Renato? Não quero julgar ninguém. Mas, cara, mano, essas coisas foram ensinando coisas. Não quer dizer que a gente não vai errar, mas eu falo do princípio. Mas existe, cara. Por exemplo, é lógico que isso aqui a gente tá falando para pessoas que têm a Bíblia como a premissa de suas vidas, né? Como uma condução. Mas, por exemplo, não adianta lá na frente você querer que seu filho siga numa fé, se você não faz, que nem esse momento, a observação em família, os momentos de devocional. Sim. Né, vou falar aqui de um não um procedimento, mas um costume que nós temos lá em casa, um costume da gente lermos a Bíblia. Cada um tem sua Bíblia no seu contexto. O Arthur tem a Bíblia dele, a Maria tem a Bíblia dela lá de figuras, e eu e a Paty nós lemos a Bíblia. Nós lemos a Bíblia, lemos um trecho pequeno lá, todos os dias. O Arthur lê a parte dele, a Maria lê a parte dela, contando as histórias do jeito dela, da forma dela, a gente auxilia, e oramos juntos. Comemos à mesa, né? A mesa? A mesa? Comemos impressionante. Acraseado. Que isso? Acraseado. Come a mesa, você imagina... Comemos a mesa. A criança mordendo a tábua. Mas que jantamos, princípio comemos, vai, vamos no popular. Comemos na mesa, entendeu? Oramos. Isso é que eu chamo de comer qualquer coisa, Carol. O cara foi criado em Mauá, né, Leandro? Mas existem coisas que você faz que, sabe, que nem você falou, vão gerando marcos na cabeça dos seus filhos. Por exemplo, esse fato da sua mãe. O fato da minha mãe, ela, quando a gente era criança, ela fazia cultos. Mesmo meu pai não sendo evangélico na época, ela fazia cultos com a gente. Aquilo vai marcando, cara. Eu via minha mãe, por exemplo, eu chegava em casa, às vezes eu chegava da rua brincando, cara, perdi a conta de vezes de eu ver minha mãe com o joelho dobrado, chorando. Isso aí é uma coisa. Chorando. Filho vê o pai orando. Tipo, pegar o pai orando. Peguei meu pai no flagra orando. Mas é aleatório. Isso é aleatório, sabe, cara? Mas sua mãe não fazia isso pra te mostrar. Não. Fazia porque ela era. Ela era assim, ela, entendeu? Então eu acho que falta também essas pequenas referências, que parecem pequenas, né, cara? Mas vão moldando a forma como a pessoa fala, poxa, o que nós somos, Exatamente. Entendeu? E, por exemplo, uma coisa... Um desafio para você educar bem seus filhos, ter um casamento estruturado. E hoje, o que a gente percebe muitas vezes é pais priorizando o filho do que o cônjuge. Cara, não existe, não existe não, né? Mas assim, ó, uma das coisas poderosas da vida de uma criança é ver o pai demonstrando afeto pela mãe e a mãe demonstrando afeto pelo pai. Sim. Porque, de igual forma, o oposto disso é verdadeiro. Não existe nada mais marcante na vida do filho do que ver os pais tretando. É marcante e outra. Sim. Gera uma insegurança na criança muito grande quando ele vê a guerra entre pai e mãe. Só que as pessoas... Que são os dois pilares, né? Então, pra você ver assim, ó. Se você tiver um bom casamento, pra educação dos seus filhos, isso já é, cara, transformador.
Porque isso gera uma segurança pra eles no dia a dia deles, né, uma segurança nessa questão da autoridade e tal. Por exemplo, como os pais lidam, o casal lida com essa questão de autoridade também. Porque hoje o que você tem normalmente é mulheres, tipo assim, como autoridade do lar. Sim. Que é um tabu falar sobre isso, não é? É um tabu quando você entra lá na questão da hierarquia da casa. Só que não percebe que a criança, muitas vezes, ela é mal educada ou ela não lida bem com autoridades. Por quê? Porque ela não tem um imaginário disso, Sim. Entendeu? Ela não tem uma imagem de como lidar. Ela não vislumbra, né? Ela não vislumbra. Não vislumbra. É verdade, mas isso é a maior prova de como que os princípios bíblicos e a leitura bíblica mesmo foi deixada para trás. Sim. Porque a referência do que o homem representa e do que a mulher representa tá, como é que eu posso dizer? Não é corrompido, mas não tá sendo praticado hoje em dia, né, cara? Vocês acham que tem alguma separação de papéis? Por exemplo, eu vejo que eu tenho mais sensibilidade, até por estar mais tempo com as crianças, de tipo assim, isso daqui é um comportamento tal, ou isso daqui cabe direcionar de tal forma, ou sei lá, esse conteúdo, esse desenho que tá assistindo, né? Eu tenho mais sensibilidade de ter discernimento se tem alguma mensagem ali, se tem alguma questão do que necessariamente o homem, e aí o homem teria talvez mais esse papel de mostrar autoridade, o respeito, né? Até um exemplo dessa coisa do filho, às vezes, querer bater de frente com a mãe, de respeitar a mãe, né? Uma vez o Eliek virou pro Lucas e falou, antes de eu ser o seu pai, ou de ela ser sua mãe, ela é minha esposa. Ele fala muito, é minha namoradinha. Ela é minha namorada. Você ia chorar. Você deve respeito a ela. Sim. Porque olha o meu tamanho. Tipo assim, senão daqui a pouco eu vou te tratar, se alguém desrespeitasse a Carol aí fora. Então tome cuidado a forma como você fala com a sua mãe. Sim. Então, é muito o papel de, tipo, não sei, tá? E essa pergunta pra vocês. Se vocês acham que tem um pouco dessa diferenciação de papéis dentro, da mulher tendo mais sensibilidade, porque acaba ficando mais tempo ali com os filhos e ter essa coisa... Hoje, por exemplo, tá? Eu consigo discernir quando a Helena tá chata e é fome, e é sono, e é porque ela realmente tá doente, em detrimento do Eliek. O Eliek não tem tanta sensibilidade assim quanto eu. Mas, em contrapartida, ele tem, né, outras questões ali com o Lucas, que já está maior em relação a respeito, a autoridade e tudo mais. O que vocês acham, meus grandes amigos? Não, eu acho que o que existe é uma percepção diferente da vida, do homem e da mulher. Então, por exemplo, pra Bárbara, quando os meninos querem brincar de arminha ou brincar de luta, pra ela isso é muito difícil. Ela não gosta, não sei o que. Mas eu entendo a importância dessas coisas. Eu entendo como isso faz parte da masculinidade dos meninos, entendeu? Sim. Então eu entendo que, tipo assim, existe não uma divisão, mas existe uma forma de o homem ler a situação, a educação, e uma forma da mulher ler. Então a mulher vê alguns princípios de maneira mais acentuada e o homem vê outras coisas de maneira mais acentuada. E também, quando todos nós aqui temos filhos, tanto meninos quanto meninas, né? E também tem o que é importante pra eles, que é diferente. Por exemplo, eu com os meninos, eu tenho que fazer eles entender como ser homem. Eu, Leandro, homem, com a Amelie, a minha construção você vai aprender comigo o que é um homem. Pro dia que você for escolher o seu homem, entendeu? É uma educação que tem intenção. Tipo assim... Eu acho que essa é a palavra, é intencional. Então, tudo que você faz, ou tudo que acontece, tem uma intenção muito forte que precisa ser enraizada. Porque senão vira tudo muito por osmose, muito deixa a vida levar. Que tal, não sei, tá? Pode ser que na época dos nossos pais... tem uma intencionalidade mesmo. Tenha sido mais ou menos assim, porque eles não tiveram a mesma... Eu acho que os nossos pais não eram tão intencionais. Não sei os seus, mas eu vou dizer pelos meus. Eu acho que os meus pais... Vou falar da minha mãe até, que eu tive muito mais perto da minha mãe, natural. Mas eu acho que minha mãe, ela teve muita intencionalidade na educação dela, mais do ponto de vista de fé do que da vida, por assim dizer. Mas uma coisa que eu acho que ela sempre teve muito clara era essa questão dela ser mais do que fazer. Então,
tudo que minha mãe fez com a gente é porque ela era antes. Isso eu tenho claro. Lance da oração, lance... Quando ela falava pra gente que a gente ia lá, mãe, dá um dinheiro e não tinha, ela falava, vai orar, é porque de fato ela era assim isso. que ela fazia. Toda situação Orava. era primeiro orar. Ah, quando ela falava, ó, se você ouvir alguma profetada em algum lugar aí, você entra em casa, pega a Bíblia e vai ler, é porque ela era isso. Tudo era Bíblia, tudo era, entendeu? Então, assim, nesse aspecto, eu acho que ela foi bem intencional. Mas eu acho que ela se preocupava mais em ser. O meu pai, eu já acho que não. Meu pai, eu acho que ele mais... Meu pai tem uma sabedoria do senso comum, assim, muito aguçada. Então, eu acho que meu pai, ele foi vivendo e foi se tornando e fazendo... Mas tudo que ele entendia que era correto, ele fazia. Sim. Meu pai era muito prático nesse sentido, assim. Eu acredito, assim, que até por uma vivência vendo os meus pais e hoje, mais ou menos como eu vejo que acontece, até mesmo biblicamente. Eu acho que a mulher, ela fica mais ali no dia a dia, Sim. né? Tanto é que é natural, não estou dizendo que é certo, que a mulher fique mais estressada, né? Sim. Ela fica mais estressada ali com as crianças e tal. Sim. O pai, ele tem mais a representação do limite, cara. Ali. Isso aí é importante. Tipo assim, ó, vou falar com o seu pai. Quando ficar... É o Supremo. É o STF ali não tem... da A casa. polícia chegou. Exatamente. A polícia. Entendeu? E essa estrutura que eu tô falando, de forma bem simples aqui, obviamente. É o STF da casa e lá em casa, ó, eu Exatamente. sou o Xandão. Lá em casa eu sou o Xandão meu da Deus. casa. Eu acho que não pode se Brincadeira, perder. não sou ditador. Porque a criança, naturalmente, ela vai criando na cabeça dela essa questão da estrutura mesmo assim, entendeu? É. E ter atitudes como essa de saber, poxa, quer dizer então que a mulher tem que se estressar? Não, o filho também precisa saber o limite com a mãe, ele precisa respeitar a mãe. Não, e tal. outra, né? E muito disso é o pai que vem trazendo também, que fala assim, ó, você vai até aqui, cara. Sim. Aqui você não passa, não. Porque se perde isso também, cara, aí é a criança entregue a si mesma. Aí é loucura. É que nem aquela famosa frase que ouvimos muito, vou falar com seu pai. Ai. É isso. Mas hoje em dia, tem filho que se a mãe falar assim, vou falar com seu pai, o filho pode virar e falar, mas você... nem você respeita o cara, mano. Também Você tem quer que eu isso. respeite o cara? Nem você tem o cara como autoridade, você quer que eu tenha o cara como autoridade? Ou isso que seja, eu falo. aquilo que você falou, uma boa educação começa de um casamento estruturado. Totalmente. E de uma vivência de fé estruturada, de Sim. acordo com o que nós cremos. Se Entendeu? você seguir o que tá ali, você já tem um casamento estruturado. Sim. Não quer dizer que é perfeito. Não, Tá? não. A gente não tá colocando aqui que o casamento é perfeito. Não, você vai caminhando, vai melhorando. Mas se os seus princípios são baseados na palavra, tende a você ter uma boa educação Como que é aos seus que filhos. A gente começa... Como que Depois eu tô- melhora aí a tendência, aí. Os clichês da internet. Porque o grande problema é, tipo assim, nesse processo da gente ter a Bíblia como base, não só da nossa educação, mas principalmente da nossa vida, é, por exemplo, estabelecer os princípios. O que de fato é importante. Porque hoje, por exemplo, esse lance da mãe trabalhar muito, o pai trabalha muito, ninguém passa tempo com o filho. Quando a gente vai pra palavra, a gente vê que a família, ela tem importância crucial na vivência. Aí hoje, a gente vê famílias se preocupando mais em não... Dar. Tipo assim, ó, não perder tempo, mas eu vou usar essa expressão. Perder tempo trabalhando pra pagar uma escola super cara, do que, beleza, eu vou pôr na escola do estado, que não é aquela, mas eu vou complementar a educação desse meu filho e mais, eu vou estar perto. Porque eu vou falar por mim, pra mim é mais importante a proximidade da mãe do que qualquer escola top que meu filho vai ter. Pra vida dele, pra ele ter um trabalho de rico, talvez a escola cara seja importante. Mas pra ele ter pra ele ser um ser pleno, eu digo por mim, ok? Pra mim é mais importante a minha esposa, como mãe, tá mais perto dele do que ter dinheiro pra pagar uma super escola pra ele. Mas o ruim é a percepção que a própria sociedade tem, Leandro. Ah, mas eu não tô falando da sociedade. Porque assim, ó, vamos lá. Por que as pessoas hoje, e aqui eu não tô colocando nenhum de nós nisso que eu vou falar aqui agora, por que as pessoas hoje ficam falando assim, não, você tem que colocar o seu filho num colégio cristão? Por quê? Por quê? Porque eles falam, não, porque o Estado tá perdido. É. Porque ele não se garante, entendeu? Sim. Quando a gente pega... É um complemento. Não, o motivo é porque eles falam, não, tá perdido o Estado, tal. Jesus fala,
Tipo, que não tire eles do mundo, Sim. né? Mas que estejam com eles. A gente tem que ensinar os nossos filhos, em qualquer situação, a eles serem filhos de Deus também, cara. Sim. É aquela superproteção, que é Exatamente. básico hoje em dia, né? Mas porque o pai, que nem você falou assim, é melhor ele ficar com a mãe. Mas eu acho que nem a mãe, às vezes, muitas vezes, se garante nesse princípio, cara. Você tá entendendo? De falar, poxa, eu tenho barganha e eu tenho bagagem para que meu filho tenha uma educação de princípios. Então, mas esse é o meu ponto da autoeducação. Então, mas é isso que eu tô dizendo, Sim. cara. Você tá entendendo? Aí você terceiriza, né? Aí, Isso é o que a gente tem feito em tudo. isso, essa é a A gente tem palavra. terceirizado tudo hoje. É que nem, por Essa exemplo... é a palavra. Você coloca em colégio cristão para que esses princípios sejam passados ao seu filho de forma terceirizada. Ó, uma coisa que eu estudo um pouco sobre há um tempo aí, leio sempre que posso e tal, porque eu acho uma coisa muito interessante, assim, né, um sonho dourado e tal, que pode até ser um tema de um próximo episódio, que é o lance do homeschooling. Eu acho uma coisa maravilhosa. Sim. Só que qual é o Pra desafio? quem tem capacidade, sim. Então, mas mas todo pai tem capacidade. Não. Se estruturar, Sim. Se ele entender o princípio do homeschooling, ele tem. Mas qual é o problema nosso? Que a gente não se a gente não... Tipo assim, ó, tá todo mundo focado na formação do filho. Mas só que quantos de nós estão focados na formação de si mesmo, entendeu? Sim. Porque isso é o principal pra gente ser pai. Isso é o principal pra gente ser o que quiser que seja aí, pai de 10, de 1, de 20, entendeu? A questão dos princípios de fé, a fé mesmo. Quantos de nós tem fé de fato? Quantos cristãos você não conhece que falam assim, não quero ter muito filho porque O mundo tá é mau. caro. O Não, mundo porque é tá mau. caro. Sim. Porque tá caro. Isso não fala da nossa fé? Não tô falando que é barato. O ponto é o seguinte... A Bíblia não diz que é bom ter a aljava cheia. A Bíblia não fala isso? Sim. Ou a gente acredita ou a gente não acredita. Sim. Porque o mundo tá difícil pra nós, tá caro pra nós, como tá caro pra um muçulmano. E você anda por aí, você vê um muçulmano, o cara tem 7 filhos, mano. Bem, vivendo E por bem. que o cristão, que se diz que tem fé, na hora de ter filho, ele acredita mais na planilha dele do que em Deus? Sim. Isso é um ponto, porque os nossos valores são outros, porque para nós, a vida financeira, ela tem primazia em relação a ter uma vida bem ali, o suficiente para educar os nossos filhos. Na realidade, no conceito de sucesso que o mundo prega hoje, o filho é um empecilho. Totalmente. Sim. Aí a gente tem os pais de pet, né? Aí a gente tem os crentes não quero ter filho. Outro programa que a gente vai fazer. Crente que Pais casa... de pet, velho. Pais de Ó, pet. crente que casa e fala, Olha lá, não ó. quero ter Aqui, filho. ó, com medo aqui, ó. Ó, com medo aqui, ó. Ó lá. Por quê? Porque ela tem pet. Tenho E dois. chama de Ela tem filho. uma cabra na Tenho Bahia. dois lá. Ela tem uma cabra na Bahia. E é verdade essa história, hein? Não tem mais, Ela tem um Renato. pet, ela tem uma cabra lá na Bahia. Todo ano ela recebe uma cabra. Como chamava a cabra? Eu não lembro, cara. Não tem mais. Meu avô faleceu. Ele que Não, me mas e a dava. cabra? E a cabra? Seu avô eu não sei, A mas gente já a cabra... comeu faz tempo, filho. Caramba, comeu o Não era uma cabra pet? por aniversário? é que meu Não era avô- tradição? Não, é que meu avô era meu padrinho também. E o presente que ele dava eram cabritos. Ou do aniversário. Não era todo aniversário. Mas ele dava e Eu ficava tinha por lá. cabrito. É, só que aí quando meu pai ia, meu pai vai pra lá todo ano. Matava-se a cabra, vendia-se o cabrito E dava me dava o dinheiro, entendeu? Então, fazendeira. Renato. Só Eu que fiquei meu imaginando o avô Mercado faleceu. Livre chegando com a cabra na casa da Carol. Mas o lance é esse, tipo assim, quando a gente fala da fé, é nesse aspecto também, cara. Sim. Aí hoje em dia a gente tem cara, o crente casou e não quer ter filho. Cara, Não, isso é um problema. não faz nem sentido. Isso é um problema. Falando da fé, É da um nossa sanduíche de presunto sem presunto. Mas é o ponto que eu falei lá no começo. Eu não quero ter trabalho, eu não quero abrir mão do que eu sou. Então, eu não quero abrir mão de ter que dormir a noite toda, de fazer minhas atividades que eu sempre faço. É isso, é o egoísmo. É o eu pensar em mim e não me ver condicionada a ter que, tipo, abrir mão de tudo por causa de uma criança, por causa Então. de uma educação Então e tal. você concorda que o maior desafio de uma educação cristã
é nós abrimos mão do Sim, nosso egoísmo? Com certeza. Ó, em 2017, o Lucas estava com mais ou menos 2 anos. E ele ia fazer 2 anos. Eu ficava fora de casa mais de 15 horas. O Lucas ficava 12 horas na escolinha. Olha. Ao ponto de um dia, eu não lembro. Ela tava chamando a porque professora de mãe. Aconteceu. De eu ir buscar História e ele triste. falar. E ele História falar. triste. Peraí, Ao ponto peraí. que quando eu falo, eu choro. Então pode ser que Pera eu aí, chore. era uma vez. Ai, Renato. Não, vai. Quando eu cheguei na escola, ele falou tchau, mamãe, pra professora. E a professora respondeu. O quê? Então, Renato. Ela falou tchau, filho? Ela falou tchau, filho. Mentira. Pergunta pra minha irmã. Quando eu cheguei Mas cheguei aí chorando, também, né, revoltada. Isso não pode acontecer no contexto de escola, tá? Tanto que não pode chamar de tio, de tia, de Olha nada aí, mais. Leandro. É pro. E essa professora? Ali começou, agora é papo sério, ali começou a queimar no meu coração essa coisa do, cara, quanto que eu tô dando do meu tempo pro trabalho Mas a gente tá brincando, mas é em relação surreal, né? ao Ô, meu bicho. filho, Renato. E aí, isso começou a me incomodar muito. E o senhor foi direcionando as coisas ao ponto de eu abrir mão e falar, cara, eu tenho que abrir mão totalmente dessa realidade, porque o meu filho, esse momento da vida dele não volta, não vai voltar, não tem como voltar. Agora, Não carreira, trabalho, cara, nem que eu tenha que dar passos para trás para eu voltar pro mercado de trabalho, depois eu volto. Então, assim, eu parei de trabalhar na melhor fase profissional que eu tive. Sim. De reconhecimento, de posição, de salário, blá, blá, blá. Abrir mão. As pessoas não entendem, até hoje, quando eu conto, as pessoas não entendem. Só que o fato de eu ter tido tempo, aí depois acabou pegando um pouco ali da pandemia, Sim. então eu tirei o Lucas da escola, eu alfabetizei o Lucas em casa. Ah, que a gente maravilha. teve Ó o um tempo. homeschooling A aí. gente teve um tempo. Acontecendo. Não, mas foi numa Sabemos época. foi bom, né? Tô brincando, Meu filho é muito inteligente. Mas, na época, eu me interessei muito por esse tema de homeschooling. Sim. Você assistiu Capitão Fantástico? Assistiu Capitão Fantástico. Pô, esse filme é um filme legal de se conversar. Comunistinha! Assisti Capitão mas é um Fantástico. filme Mas é legal. muito... É legal. É um filme... ambíguo, paradoxal, mano, esse filme. Porque o cara, ele tem uma mentalidade, ele tem uma teoria comunista, mas a prática dele é inversa, se você ver. Sim. A prática, tipo assim, da autoeducação, da formação do filho na natureza, os muito princípios louco. naturais, O suco do que ele não faz é não é comunista. Entendeu? Sim. Então, e aí finalizando, fiquei 3 anos sem trabalhar, somente dedicada. Foi uma época em que nós, como família, a gente estreitou um laço muito forte, porque aconteceu também do meu marido ficar desempregado, então penso, os 2 desempregados. E ali a gente viu a verdadeira provisão que vinha de Deus. Os 2 desempregados, 2 filhos e uma cabra. Viviam do leite que a cabra produzia. Não tinha a Helena ainda, idiota. Era conhecido como a família Cabra da Peste. A Helena só veio em 2000 e... Que ano que a Helena nasceu? Que ano que a gente tá? 2022. A Helena veio em 2023. Então nada a ver, Entendi. nem tinha Helena. Mas o que eu quero dizer é que ali, o que a gente viveu? Eu presente na vida dele, educando, Sim. instruindo, e a provisão de Deus e a nossa aproximação em oração, na busca. Então, assim, foi um tempo que, ao mesmo tempo, foi difícil, mas, em contrapartida, a gente viu a mão de Deus em todas as coisas, sabe? Isso Então, é fé. E aí, Isso é fé. Isso é fé. Mas, ó, olha que parada louca. Fala aí. Quando eu voltei a trabalhar, Ah, tive, de fato, que dar vários passos para trás, mas hoje o meu contexto profissional permite que eu tenha tempo com a Helena bebê, que eu não tive com o Lucas, Sim. porque hoje eu trabalho a maior parte do tempo home office, a carga horária que eu tenho é menor do que... Não menor, mas eu tenho uma distribuição melhor do tempo em relação ao que eu tinha com o Lucas. Então hoje o fato de eu ter uma bebê, eu tenho mais tempo com ela do que se eu tivesse continuado a minha carreira. Hoje eu estaria numa posição que... o que aconteceu aí é o seguinte, no seu caso,
Antes, a carreira, o trabalho, era prioridade em Sim, relação aos filhos. sim. E por causa da pandemia tudo, se inverteu a prioridade. Você Sim. continua trabalhando, mas Gosto. a prioridade... Sim. Tanto que eu aposto que, tipo assim, se alguma coisa acontecer no seu trabalho que vai fazer você voltar para aquela realidade, você vai abrir um... Sim. Mas sim. o ponto é o seguinte, que isso faz parte do desafio de a gente conseguir dar uma boa educação, que é estabelecer os princípios. Por exemplo, na educação do pai, dos filhos, no processo do pai, o homem, educar os filhos, o trabalho, ele tem uma prioridade. Sim. Porque faz parte da É provisão. inerente ao homem. Ao homem. É inerente ao homem. Inerente ao homem. Porque faz parte da educação Exatamente. paterna a ausência. Exatamente. A ausência é um elemento da educação paterna. Porque, tipo assim, ó, o seu pai não está presente porque ele está buscando sustento. Aslan. Ok? Mas olha só. Não, mas eu vou te explicar. Aslan. Sim. Sim, Vai lá. Deus. Porque o Isso. pai é a figura de Deus. Cristo, ó, vou lhes preparar um lugar. Quem Exatamente. fica presente na terra? A igreja. Cristo representado pela igreja. Porque o casamento nada mais é do que a mensagem do noivo e da noiva, Cristo Exatamente. e a igreja. A igreja então, assim, aqui- ó, exato. A igreja fica Redimindo presente, o mundo mas sob a autoridade de Cristo. de Cristo. Não tô falando que Cristo é ausente, porque a gente sabe que pelo Espírito Santo ele está Exato. presente. Assim como Como no dentro de casamento. casa, no casamento, o pai está sempre presente na figura da mãe. Sim. O que a gente vê muito hoje, mães que tiram a autoridade do pai, tanto na presença, quanto principalmente na ausência, quando, por exemplo, falam do Sim. pai, reclamam do pai. As ideias do pai estão ali, cara. Exatamente. A autoridade dele está O representada pai ali. está presente, apesar da ausência física, ele está presente. Por quê? Mas isso Na faz conduta. parte da nossa concepção de fé. Agora eu te pergunto uma coisa, porque isso é sempre uma Aí te coisa... Exatamente. pergunto, Aí te pergunto. Aí eu te pergunto... Aí eu te pergunto. Você tinha uma carreira, você tinha uma profissão, e você tem o seu valor na sua profissão, a gente sabe disso, porque o Renato trabalhou com você. E isso é muito Importante. divisor de águas no sentido Legal. de quando você, principalmente pra mulher, quando você tá Sim. no meio corporativo, assim, o contraponto entre corporativo e casa e família. sim. Aqui você tem reconhecimento palpável. Por isso que hoje a questão da mulher estar no mercado de trabalho em detrimento de estar em casa é o ego. É muita coisa de ego. Do tipo assim, aqui É a você... concepção de sucesso que eu tô falando. A gente tá Isso, falando isso aqui há aí. algum tempo. Ó, aqui você tem o teu reconhecimento, às vezes até rápido. Essa mão é o quê? Essa mão... É a bênção. o corporativo. Corporativo. E essa mão é o contexto familiar. Aqui você só vai ver o reconhecimento sobre o teu trabalho No contexto familiar. no contexto familiar Porque no nós somos futuro. rádio. No E tem gente que futuro. não tá te vendo, Ó, por isso que eu tô... Lá no futuro, em que a gente vai ver refletido na educação do filho, de que seu filho tem bom caráter, conseguiu uma boa profissão, conseguiu constituir uma boa família. Então demora para isso acontecer. Uhum. Então se você trabalha aqui esperando esse reconhecimento, cara, ele não vem. Ah, que legal, Carol, você lavou a louça muito bem lavado. Cara, não vai ter, porque, né, Normal. intrinsecamente, isso é teu papel, isso é natural da tua realidade ali. Agora aqui é onde pega o ego. Então por que que hoje... Aqui onde? Aqui no No corporativo. Ah. Por que que pra mulher Mão é muito esquerda. bom você também tá no corporativo? Por isso. Porque o reconhecimento que você não tem aqui, você tem aqui. Então abrir mão disso, cara, Então, mas O legal é que- é o argumento, né? Porque assim, se justifica a mulher estar no meio corporativo, porque fala, não, a gente tem uma condição de vida melhor, É. né? Então, mas o que é a condição de vida melhor? Que é o lance da fé. Isso não, O que nós cremos? é ambíguo, entendeu? porque a gente quer a condição melhor Financeira, esteticamente, né? Mas, assim, materialmente. materialmente. Mas o que eu abro mão em relação a isso, né? Exatamente. Mas o que eu tava colocando, que eu ia te perguntar, é o seguinte. Ah, verdade, Aí a sua te pergunto, aí te pergunta. pergunta. porque eu Poxa, fui- Leandro, fui- perdão. Limado, perdão. Cortado drasticamente. Pela Mas o primeira ponto é o vez, seguinte, vai lá. ó. Você tinha um reconhecimento lá no seu trabalho e tal, você cumpria ali o seu dever e tinha um reconhecimento, um prazer gerado por aquele reconhecimento. Sim. Aí você abriu mão ali e tal e entrou no contexto de dona de casa, Sim. de mãe, tal, e Sim. cumpriu o seu dever. Sim. O prazer, aí eu não tô falando do reconhecimento externo. Porque é o seguinte, esse reconhecimento que você falou que vai vir lá quando o filho crescer, tiver um tempo, pode ser que não. Sim. Porque o filho também é um indivíduo. E Deus tem um trabalho com ele ali.
pode ser que você não sabe o que vai rolar. E ele vai ser Exato. super Por mais revoltado que comigo, tamo- porque, sei entendeu? lá. Mas aonde que tá o reconhecimento de eu olhar para as escrituras e falar, eu estou caminhando e estou, como Paulo vai colocar, buscando viver de modo digno da minha salvação. Sim. O prazer que você tem ao ver ser cumprido o seu dever de mãe e o prazer que você tinha ao ver a sua carreira andando, qual que é o melhor prazer? Que Ah, pergunta, peraí, pensa. Peraí. Não, Põe água pera. aqui, ó, põe água Pera, pra mim, pera, por pera. Não, não, porque nos Peraí. nossos Não. dias, esse prazer, o prazer de ser mãe, ele é muito Ô, subvalorizado. Leandro, cara, é muito louco quando você olha pro teu filho Vai chorar. e... Música de choro. e... Ai, Vai, não fala. vou chorar. Mas é muito louco o Lucas agora que tem 9, de ver ele, um menino que teme ao Senhor, cara. Olha, Ele tem 9 anos. 9, Renato. E ele, tipo, dá... Samuel com 9. Ele diz era coisas que, tipo assim, que indicam que a fé que ele tem no Senhor, a maneira como ele enxerga o Senhor, é muito louco. E assim, dependendo da forma como você fala, quando você coloca Deus no negócio, o respeito que ele tem, sabe? Então, assim, a educação e tal. Claro que tem falhas, muitas falhas. E que eu tô Normal. ali, que meu marido tá ali, pra gente conduzir ele nessas falhas, sabe? Conduzir no correto. Um exemplo. Cara, quando eu falei isso, foi tipo matador. Sim. Ele recebeu 3 apontamentos porque ele conversa muito na sala de aula. E eu não sei se ele vai ouvir, espero que não ouça essa parte. Mas eu também recebi alguns apontamentos porque eu falava muito na sala. Então, o que eu falei pra ele que foi matador e que ele pensou... Filho, imagina você falando, me contando alguma coisa e eu conversando com seu pai. Se coloque no lugar da sua professora. Se coloque no lugar em que ela está ensinando e que as pessoas estão conversando. Sim. Você gostaria? Ele falou, não, mãe. Eu falei, então não faça mais isso. Ponto. Acabou. Então, o fazer ele se colocar no lugar do outro, eu vejo isso como algo muito importante em tudo. Porque eu acho que isso é um princípio pra gente, inclusive, adultos e qualquer contexto. Se coloque no lugar do outro. Você gostaria? Como cristão, né? Como cristão. Então, Faça aos outros aquilo que você quer que faça. então acabou. É isso. É isso. Pra ele foi definidor. Uma ótima forma de acabar o programa, Leandro. Uma dica rica da Carol. Entendeu? Se coloque no lugar do outro. É uma boa... A pergunta é, quem se colocou no lugar da cabra?